Salve, salve pessoal, Eric Schulz aqui na voz para mais um vídeo aqui na cobertura do Kumbh Mela 2025, tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora, o Naradeva Shala, um instituto de cultura hindu fundado em 1994, através desse canal e diversas outras redes, a gente está fazendo a cobertura do maior festival religioso e cultural do mundo. Isso quer dizer, o maior conglomeração de pessoas num único local, num único espaço, fazendo algum tipo de atividade em comum. Esse é o Kumbh Mela, esse festival gigantesco que tem já diversos vídeos aqui no nosso canal que você pode estar assistindo. Tudo bem com vocês? Eu sou o Eric Schulz, sou diretor do Instituto Naradeva Shala, sou especialista em Ayurveda, Yoga e cultura hindu, védica, tântrica. Eu passei a minha vida inteira estudando tudo isso daqui. Sou coordenador geral do Instituto Naradeva Shala e também um grande admirador dessa cultura e tento trazer aqui para vocês um pouquinho mais de informações fidedignas, informações importantes, informações sérias. O assunto que eu vou trazer aqui para vocês é muito legal, que são as Ígeras, que são as mulheres trans na Índia, vou chamar dessa forma nesse momento aqui, e depois, ao longo do vídeo, vocês vão entender um pouco melhor em relação a este assunto. Antes da gente dar continuidade, segue a gente nas redes sociais, procure aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem o nosso site com todas as informações, você tem outros vídeos do Kumbh Mela, você tem o nosso canal do WhatsApp, as nossas redes sociais, segue a gente, compartilha, marque o coleguinha aí, marque a galera toda aí, vai ser um prazer estar podendo também falar desses assuntos ligados à Índia para o maior número de pessoas e as pessoas que realmente querem estudar e querem ali abraçar a gente, assim, dar as mãos e estudar em conjunto. Lembrando que o canal do Naradeva Shala é um canal educativo, de entretenimento também, de viagem e de educação. Então, aqui a gente preza muito, principalmente pela informação de boa qualidade, sem violência e com respeito a todos e a todas do universo, beleza? Então, bora lá. Eu vou passar o vídeo aqui para eu vou já diretamente ao artigo e aí dele diretamente fica mais fácil para a gente conversar. Vamos lá então. Esse é um vídeo que eu estou querendo fazer, na verdade, desde 2019, quando eu li pela primeira vez esse artigo aqui na National Geographic, um artigo muito interessante que eu vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo. Por favor, leiam, você que é estudante, você que gosta também do assunto, lê o artigo com bastante detalhe. Esse artigo, ele é muito interessante para quem estuda gênero, para quem estuda sexualidade, para quem estuda cultura, para quem estuda cultura hindu, cultura asiática, para quem estuda respeito, ser humano, né, vida, saúde mental, saúde física. Esse é um texto muito interessante porque ele dá para nós muitas referências interessantes para que vocês possam pesquisar depois. E o assunto principal desse texto está totalmente ligado ao Kumbh Mela, porque somente foi no Kumbh Mela de 2019 que foi aceita pela primeira vez participar de um Kumbh Mela menor as pessoas trans na Índia. Até então, elas são chamadas de Ígeras, e aqui no texto elas vão explicar. Até então, elas poderiam estar indo nos Kumbh Melas, tomar um banho ali, como qualquer pessoa pode ir, na verdade, é aberto, não é proibido, mas elas nunca chegaram nesse evento como um grupo, como uma representação ali, porque o evento, ele não é só religioso, ele é cultural também. E mesmo sendo religioso, essas pessoas, elas também possuem religião. Então elas têm um direito também de estar ali exercendo a sua fé. Então, elas se reuniram e eu vou explicar aqui para vocês o que aconteceu, que anos aconteceram isso. E agora, em 2025, a gente vai ver pela primeira vez na história um Sangam, que é um grupo tradicional de Ígeras, que tem toda a sua organização religiosa, de monastério e tudo mais. É muitíssimo interessante. Pela primeira vez elas vão participar de um Kumbh Mela que acontece a cada 12 a 12 anos. Então olha que legal. Na National Geographic está escrito assim: ordem espiritual transgênero é aceita em festival hindu pela primeira vez. Gente, isso aqui foi traduzido, então pode ter um errinho ou outro, espero que vocês compreendam perfeitamente. Entre aspas, devo ter feito algo bom em minha vida passada para ver este dia chegar, fecha aspas, afirma uma líder do grupo, que eu vou falar dela daqui um pouquinho, ela é extremamente importante.
Mais importante peregrinação espiritual da Índia, o Kumbh Mela é a maior concentração de humanos do mundo. Aí aqui escreve, né, põe por Priti Chalian, foto de Ismail Ferdows, publicado dia 6 de junho de 2019 e atualizado em 2021. Aqui é o primeiro evento de Kumbh Mela que elas puderam participar, perfeito? A ativista transgênero Lakshminarayana Tripathi lidera uma procissão religiosa durante o Ardha Kumbh Mela de 2019. Tá vendo que ele não chama só Kumbh Mela? Ele recebe um nome antes, Ardha, que ele é um dos eventos do Kumbh Mela, que é o maior festival religioso da Índia, e a maior congregação de pessoas do planeta. Essa imagem, na verdade, ela é lindíssima. Nossa Senhora, a pessoa que tirou essa foto, parabéns, porque a captação de cores dos rostos na hora é muito bonito mesmo. Pavitra Nimborakar afirma que em seus 43 anos de vida nunca tinha recebido o tipo de amor e respeito que recebeu no início desse ano durante os 49 dias do Ardha Kumbh Mela, o maior festival religioso e espiritual da Índia e a maior congregação de pessoas do planeta. Realizado a cada 3 anos, o Kumbh Mela se desloca por 4 cidades indianas, Haridwar, Nashik, Ujjain e Allahabad, que é essa que está acontecendo agora em 2025. Todas próximas à confluência de 3 rios, Ganges, Yamuna e o místico Sarasvati. É nessa confluência que, segundo os textos religiosos, a essência da imortalidade foi derramada de uma urna durante uma briga entre deuses e demônios, entre aspas, porque essa palavra demônio não existe essa tradução para nós em sânscrito, tá? A palavra demônio, ela vem de um outro contexto cultural religioso e que não pode ser traduzido as palavras em sânscrito para demônio, porque o conceito é outro que a gente tem, é mortais e imortais. Perfeito? Essa é a tradução mais correta. Os cerca de 250 milhões de devotos que participaram do Kumbh em 2019 acreditam que mergulhar no Ganges durante o festival espiritual pode purificá-los de seus pecados e confluências negativas. Aqui ela novamente, eu tô fazendo um artigo não só um artigo, mas vou fazer um vídeo também sobre ela, porque a vida dela já está até sendo feito um documentário na Índia também, que é um trabalho maravilhoso que ela está fazendo. Olha só isso. Líder da Kinar Akada, que então eles criaram uma linha espiritual que fazem parte das linhas maiores, é responsável pelos 2.500 membros da ordem do Asceta durante o Kumbh. Tá vendo? É uma ordem organizada, tudo bonitinho. Então, sim, as ígeras, né, para você entender melhor, seriam as mulheres trans, tudo entre aspas, porque o conceito e a nomenclatura que é dada também é de acordo com a cultura e a localidade, como, por exemplo, no Brasil você pode ter outras nomenclaturas, na Índia é chamado de ígera, na Tailândia pode ter outro nome, em outro país pode ter outra nomenclatura. A gente sempre tem que entender que isso é cultural e respeitar a culturalidade da onde está vindo aquele estudo todo, tá bom? Então isso é muito importante a gente lembrar. Eu vou chamar de mulher trans para ficar mais fácil aqui, porque é a palavra mais fácil sendo usada nos dias atuais. Lakshminarayana Tripathi abraça um devoto aqui lá no seu templo. Como uma das líderes de Kinar Akada, que é o nome dessa ordem do Asceta, formada em 2015 pela ativista transgênero Lakshminarayana Tripathi, Nimborakar cuidava das obrigações administrativas e garantia o conforto dos cerca de 2.500 membros da ordem, composta por sua maioria por mulheres transgêneros, durante o próprio Kumbh Mela. Olha só que interessante, porque eu falo interessante porque para muitas pessoas não tem a menor ideia que isso acontece na Índia. E sim, acontece, é extremamente organizado, extremamente respeitoso também. Coisas que, para quem nunca leu, nunca viu um livro, nunca pesquisou, pode ser a primeira vez que você esteja ouvindo. E essa é a minha ideia de trazer esse assunto aqui para vocês. Perfeito? Porque existe também muita informação que chega do Brasil truncada, mal informada, então pelo menos você pode receber essa informação de melhor qualidade. Ao mesmo tempo, ela passou horas fazendo discurso sobre o espaço ocupado pelos Kinarskis, que é o nome que é dado para os transgêneros na religião hindu. É um outro nome, você vê, eu falei ígera, mas também tem outra nomenclatura. Eu não vou entrar em mérito das nomenclaturas aqui. Somos chamados de semideuses nos textos religiosos hindus e recebemos o poder da bênção de Deus Ram, disse ela, enquanto legiões de visitantes da barraca da Assembleia de Akada ouviam atentamente. Aqui novamente, aqui parece que é uma devota, não é a mesma ativista, é uma devota. Aqui ó, tem o nome dela, Rishika Kevat,
de Indore. Com 19 anos, prepara-se para o Shani Swan, que é o primeiro banho do Kumbh Mela. Um ritual de imersão das águas dos rios Ganges e Yamuna se encontram. Pavrita Nimborakan abençoou uma peregrina, aqui nessa imagem. Em cada um dos 49 dias do festival, realizado neste ano, entre janeiro e fevereiro, cerca de 20 a 30 mil visitantes entram no Kinara-Kara. Após ver a ativista do YouTube na televisão e no jornal, visitantes de várias partes do país vieram com o desejo de conhecê-la e a chamam de Mataji, que é um nome carinhoso para mãe. Na verdade, a tradução tá errada aqui, tá? Mataji não é mãe. Mataji é mãinha, mãezinha. É uma forma carinhosa. Sempre que a gente põe esse di no final, é uma forma carinhosa e respeitosa de chamar alguém. Né? Então, Eriquinho, ou Eric Z, Eric D, sabe? É uma forma assim, olha, respeitoso Eric, né? Meu amigo Eric. Então, é uma forma carinhosa de você chamar a pessoa. Ou Maharaj Ji, que seria, não é bem guru, né? Seria a pessoa ali, a pessoa principal ali, né? A pessoa mais importante daquele espaço. Porque guru seria Guruji, perfeito? Às vezes, confidenciam problemas familiares na esperança de que a ativista encontre uma solução. Em outras ocasiões, querem apenas pôr as mãos nela, abraçá-la para sentir a energia da santa que a consideram ser. É um contraste gritante em relação à antiga vida de Nimborakar, das provações por sua feminilidade aos espancamentos pelos irmãos por sua orientação sexual e abusos públicos. Ela avançou muito. Ela abre aspas. Devo ter feito algo bom em minha vida passada para ver este dia chegar, diz ela, contendo a emoção. É a mesma frase que foi falada lá no começo do artigo. É bem forte ouvir isso. Akadas são historicamente um baluarte masculino. As akadas são as linhas tradicionais religiosas, tá? Que vão tomar os banhos, vão para os festivais. Sempre foi uma coisa de masculinidade. Isso todo mundo sabe, todo mundo que estuda a Índia. Não existem akadas lideradas por mulheres cisgêneras, com gênero de nascença, como está escrito no texto, tá? Não sou eu que estou escrevendo dessa forma. Perfeito? E apenas poucas mulheres ascetas em alguns grupos. Isso aumentou muito nas últimas décadas, mas sempre o número de mulheres cisgêneras sempre foi infinitamente minúsculo perto do número de ascetas homens cisgêneros. No entanto, a ordem religiosa de transgêneros foi aceita na Juna Akada, a mais antiga e a maior das 13 seitas, as 13 Akadas que armam acampamento em cada Kumbha para orar e oferecer palestras religiosas e bênçãos a seus visitantes. Então, ela não só criou uma Akada só para as mulheres transgêneras, como também essa Akada, ela faz parte da maior e mais antiga Akada que tem. Então, essas pessoas não só criaram isso, mas elas receberam as bênçãos da Akada principal e mais antiga. Então, não é uma coisa feita de qualquer jeito, não é politicagem, não é nada disso. Você vê que está respeitando todos os ciclos tradicionais da cultura védica e tântrica na Índia. Olha, isso é muito importante a gente estar falando aqui. Para ninguém vir depois falar alguma bababá. Isso não existe na Índia. Tudo lá é muito bem organizado, muito bem respeitado. Perfeito? Agora elas fazem parte da Junakada e que deu aos membros transgêneros o direito ao banho sagrado real nos auspiciosos dias de confluência dos rios Prayagraj, diante dos milhões de outros visitantes que entraram nas águas, e aconteceu esse ano esse festival pela primeira vez. Eu vou fazer um outro vídeo, porque eu tenho várias imagens delas chegando juntas também para fazer o primeiro banho delas oficialmente no Kumbh Mela a cada 12 anos. É muito bonito. Apesar da participação da Kinar Akada no Kumbh de 2016 em Ujjain, o direito ao banho sagrado real foi recusado aos seus membros pela All India Akada Parishad, que é uma organização religiosa que supervisiona a gerência dos Shani Swans, dos banhos originais. Na Índia é tudo muito bem organizado em relação a isso. Sempre me perguntam, Eric, se eu chegar lá, eu querer vir Swami, eu quero um nome, eles vão ter nome, eles vão ter classificação. Por isso que quando alguém no Brasil chega com esse papo, eu sou Swami, sou guru de sei lá o quê, sou não sei o quê de uma linha, gente, vai atrás para saber realmente se é verdade, porque vocês estão vendo que é tudo muito bem organizado, com números, com documentos.
Não é feito de qualquer jeito, não. Muito pelo contrário. Por exemplo, todas as minhas iniciações, todos os meus degraus que eu fui crescendo dentro da instituição, os meus graus ali de iniciações, de prática, você recebe até certificado, você tem número de registro. Não é uma coisa assim de você chega assim de qualquer jeito. Isso não existe, tá? Isso só existe na ilusão que as pessoas criaram com essas histórias ilusórias e trouxeram para o Brasil, criando uma história em cima de tudo isso. Isso não existe, tá? É muito bem organizado tudo isso na Índia. Deixa eu ver aqui. Tudo que conseguiram foram um lote para o seu acampamento durante o período. Em Prayagraj, entretanto, puderam aproveitar as mesmas instalações que as demais ordens, com barracas, com banheiros privados, energia e água grátis. Esse ano, a mesma coisa aconteceu também. Aqui ela, tomando banho, né, orando por Deus Shivas e tomando banho sagrado pela primeira vez num festival. Isso é histórico que aconteceu na Índia inteira, historicamente. A população transgênero na Índia é de 500 milhões de pessoas, das quais 38.325 mil puderam votar pela primeira vez nas eleições só em 2019. Isso é muito importante eu estar falando para vocês, porque são direitos adquiridos e de direito. Então, isso no Brasil, em vários outros países, também acontece essas lutas. E a luta é por um ser humano, por uma pessoa poder ter seu direito básico de ser ela, de viver, de votar, de viver. É isso que o Naradeva também luta. É isso que a cultura védica enxerga, sabe? Qualquer coisa contrária a isso na cultura védica não faz o menor sentido, porque nos próprios textos védicos fala sobre as ígeras. Nos próprios textos tântricos também fala. Da própria cultura existe. Entende? Então nada aqui está sendo tirado de contexto. Se você está com esse pensamento olhando ou ouvindo do outro lado, sinto muito por você. Perfeito? Com identidade de transgênero. E não tinha espaço na sociedade até a Suprema Corte Indiana reconhecer formalmente o terceiro gênero em abril de 2014. Aqui no nosso canal também a gente está preparando um vídeo para explicar para vocês essa questão. Ainda assim, a luta contra o preconceito social, a discriminação e assédio e pela autoimagem continua. O projeto de lei revisado de pessoas transgêneros de 2016, atualmente parado no parlamento, recusa qualquer apoio a transgêneros na área da educação, saúde e emprego. Esse artigo é um pouquinho antigo, como eu disse para vocês, é de 2019 e ele teve atualização em 2021, mas isso já mudou nos últimos 2-3 anos na Índia. Tem até um artigo que eu vou fazer um vídeo muito legal, que a Índia se tornou o estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, se tornou o primeiro país no mundo a ter uma... como eu não sou da polícia, eu não tenho a menor ideia de como funciona isso, eu estou tentando lembrar. Um batalhão de policiais rodoviários, policiais que trabalham nas ruas, né, somente com trânsito, de pessoas transgêneras na Índia. É a primeira vez que isso acontece. E foi através de concurso público. É muito interessante isso, vale a pena você pesquisar, você que estuda gênero, sexualidade, cultura, humanidade. Vale a pena porque a Índia, ela tem, digamos assim, algumas questões de leis que elas é bem diferente do resto do mundo, e em primeiro lugar eles fazem assim, vale bastante a pena pesquisar para entender o conceito. Veja, leis em nenhum lugar do mundo, elas têm que ser feitas exatamente iguais, porque cada país vai ter o seu desenvolvimento, vai ter suas necessidades. Eu não sou político, eu não estou entendendo todos os detalhes lá, tá? Então, sempre quando eu falo de uma lei de outro país, eu sempre falo, vai lá pesquisar, vai lá entender nesse sentido, vai lá entender o desenvolvimento. É bem interessante sempre, a gente sempre aprende bastante. Ele, né, torna crime a mendicância e o trabalho sexual, que são ganha-pãos de muitos transgêneros. Um relatório da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Índia divulgou que em 2018 estima que 92% dos indianos transgêneros pedem esmolas ou fazem trabalhos sexuais devido à incapacidade de participar de qualquer outra atividade econômica. Menos da metade tem acesso à educação, 62% sofrem abuso e assédio e quase todos já passaram por rejeição social diversas vezes. A diferença na Índia em relação a norte e sul, em relação às ígeras, no sul da Índia, por exemplo, existe até hospital especializado só para atender pessoas transgêneras, só para vocês terem uma ideia a diferença. No norte tem bem menos,
mas vocês perceberam que faz parte da cultura, mas existem vários problemas aí. Mas isso já vem melhorando ao longo, principalmente da última década. A gente pode falar que melhorou muito, principalmente depois que deixou de ser proibido, né? Porque era proibido, a lei ali não permitia que as pessoas, mas sempre existiram e ali agora mudou totalmente. À esquerda, um sadhu, o homem sagrado, ora em direção ao sol, à margem do rio Ganges. À direita, um peregrino acende uma chama à noite, uma imagem bem bonita também dessas duas pessoas. Trivati, que é a ativista e fundadora do Kinar Akada, afirma que a religião é uma boa maneira de integrar pessoas transgêneros à sociedade. Contudo, ela enfrentou a resistência da comunidade GLBTQ quando, em nome da Kinar Akada, apoiou pressões por uma lei para construir um templo hindu em Ayodhya, no suposto local de nascimento do deus Ram, onde fundamentalistas hindus demoliram uma mesquita islâmica que existiu lá em 92. A destruição da mesquita provocou tumultos sectários no país inteiro e resultou a morte de mais de 2.000 pessoas, na maioria muçulmanos, em novembro passado. Transgêneros emitiram uma declaração condenando as aspirações políticas de Tripathi e seu apoio à construção de um templo hindu em Ayodhya, como um chamado implícito para o ódio da comunidade. Aqui eles estão explicando, porque houve esse templo, eu tenho um vídeo sobre esse templo aqui, se eu não me engano ele está como Vaticano Hindu. É um templo que foi construído em cima de um outro templo, que foi construído em cima de um outro templo, que foi construído em cima de um outro templo, e é um problema, é uma questão histórica, problemática, religiosa que existe na Índia. Tem um outro vídeo, eu explico todos esses detalhes. O que acontece aqui é bem claro, que aqui é quando sai do âmbito em relação a gênero, sexualidade, ser humano, indivíduo, e aqui tem uma questão que envolve a religião, o hinduísmo como um todo, e aí envolve essa questão do hinduísmo, que grupos são a favores, grupos não são a favores. Eu vou deixar por enquanto, eu posso dar a minha opinião num outro vídeo mais apropriado, mas aqui eu só estou tentando explicar o texto para vocês em relação a isso. Ai, que bonito essa imagem, muito bonito. K. Rashi Badia Kumar, jornalista cidadã de Prayagraj, que cobriu o último Kumbh, afirma que a religião está trazendo respeito aos transgêneros. Os transgêneros agora estão sendo escancarados como líderes, como líderes espirituais em vez de pessoas que dançam nas ruas e pedem esmola, afirma ela. Eu acho isso muito curioso, né? Porque você vê que sempre coloca o outro ser como um demérito, né? Ou em vez de dançar nas ruas e pedir esmola. Não é nenhum demérito também dançar na rua e pedir esmola. Vai lá, você vê como é difícil, tá? Então sempre tem essa questão. Quando a gente parar de diminuir aquele outro trabalho que também tem mérito, as coisas também vão mudar um pouquinho, sabe? Então sempre coloca de uma forma diferente. É um trabalho como o outro, né? A pessoa pode não estar fazendo outras para você, a pessoa não pode estar fazendo outro, mas é o que ela pode naquele momento também. A religião é uma fonte de retrocesso, mas também é o único apoio aos mais fracos, afirma Ashok Ron Ravi, presidente da Safar Trust, a mais antiga organização indiana na luta pelos direitos LGBT, e editor do Bombay Dust, a primeira revista LGBT registrada na Índia. É verdade. É verdade, tem esse nome aqui. Eu vi num outro artigo. É louvável utilizá-la para eliminar preconceitos e integrar transgêneros à sociedade. Vou mostrar para vocês agora um vídeo que está no próprio link agora do que eu acabei de ler para vocês sobre essa nova ácara específica de pessoas transgêneras. Eu acho muito interessante a gente continuar falando desse assunto aqui no canal. Queria saber o que você acha. Eu vou deixar esse link aqui embaixo e também vou estar trazendo vários outros vídeos e artigos bem interessantes sobre o assunto. Se você se interessa, se você curte o assunto, fala aqui embaixo para mim também, tá bom? Olha que legal esse vídeo aqui. Eu vou estar parando e explicando dentro do possível também. Vamos lá. मैं वो महाराष्ट्र के एक बहुत छोटा सा एक एरिया है विदर्भ। मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं, मेरे हम 9 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटी। मेरे गांव के लोग
Para quem ainda não entendeu, a Pavitra foi exatamente a mesma pessoa que apareceu no artigo anterior e toda hora falava Pavitra, porque falou de duas pessoas ali principalmente, a Pavitra e a outra pessoa que era correspondente, que ela é meio que uma guru, assim, uma Maharaji ali que foi falada, né? Ela seria esse membro, uma pessoa que faz parte do Kinar Akara, que é essa ordem monástica, e ela é responsável ali por questões administrativas, e ela, acho que pelo que eu entendi, ela é a que assim, fala abertamente ao público diretamente sobre o assunto. Vamos ver o que ela fala aqui. बहुत ऑर्थोडॉक्स और छोटे माइंड वाले छोटा सा गांव. Ai, que bonita essa tila aqui, colorida. बाहर आ गई और फिर Tila que é o desenho, tá? Na testa, vi que ela fez todo o cuidado, então muito bonito isso. Aí, esse foi em 2019, o primeiro banho delas, olha só, eu vou abaixar um pouquinho para eu poder ir falando com vocês, ó. Aí ela vai explicando o que é o Kumbh Mela, o próprio vídeo, né, do próprio... Aí, como chama isso daqui? National Geographic. Allahabad, Índia. Aí, pessoal, isso aqui é 2019, tá, gente? Não é o de 2025, não. Isso aqui é o próprio banho. A primeira vez que, ó, a Kinar Akara, que é essa ordem monástica transgênera, eles vão dar um banho no Ganges oficialmente. A base delas. Para quem nunca viu. Ah, Eric, eu tô vendo homens cisgêneros ali e tal. Olha, eu recomendaria você não pela internet ficar tentando adivinhar, porque isso não é uma adivinhação aqui, não é nada disso, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. É tudo que não é recomendado é fazer isso. Assista, ouça, entenda, aprenda, entenda como cada pessoa ali gosta de ser chamada, entenda o nome de cada pessoa, entenda a história de cada um, é isso que a gente precisa. Respeito. É um outro nome para quem nunca tinha ouvido falar, tá? Olha lá, até 2015, ser Kinar, ou Ígera, como é um outro nome dado também, era um crime na Índia. Olha só isso. E em 2015 isso mudou. Brincando com o menininho ali. Aí a sede delas, que bonita a sede. Vocês viram que no mundo inteiro é igual, né? Vocês estão entendendo, né? Não é só porque a Índia tem as Ígeras, tem as Kinar, e isso faz parte da cultura, vocês perceberam que a violência também existe. Então, não é porque, então na Índia tudo é lindo, maravilhoso. Não. Perfeito? My family is now enough powerful to answer them. Now, my neighbor people were understanding, they accepted me. Now I am comfortable. मैं जानबूझ के हरकत कर रही हूँ। तो मना कर रही है। और किन्नर जो है एक अपने आप में भगवान है, अपने आप में एक divine. Eric, por que elas põem a mão na cabeça? Dentro da tradição védica popular hindu, as Ígeras, as Kinares, elas são aquelas pessoas que elas são masculinas e femininas no ponto de vista, por favor, dentro da religião. É só isso, não é a minha visão também, não é um ponto de vista, é só uma questão ali da onde sai, né, como é visto isso dentro daquela sociedade. Então, ser abençoado por uma Ígera é uma bênção muito grande, porque você está sendo abençoado por uma pessoa que entende todos os caminhos da vida, sabe? Então é muito bonito, então é muito comum dentro de festivais, como casamentos, o próprio festival, o Kumbh Mela, às vezes quando nasce crianças também, é bem comum chamar as Ígeras para ir na casa, faz festa, dá comida, e elas vivem a grande maioria dessa forma.
Quando nos textos fala de mendicância, eles estão falando isso. Isso faz parte da cultura delas, tá? Isso é muito importante eu lembrar vocês. Entendem por que antes eu até dei um exemplo falando assim, quando a gente fala de nomenclatura, a gente fala de leis em cada país, a gente tem que analisar como em cada local se desenvolveram os gêneros, se desenvolveram em cima da cultura, da religiosidade, do histórico daquela região. Isso é muito importante a gente lembrar. A visão lá é diferente. Quer ver? Vou dar uma dica para vocês. Estudem também as pessoas trans na Tailândia. Vocês vão ver um outro tipo de estudo, com outro tipo de pesquisa, com outra fonte de pesquisa, com outro histórico religioso, com outro histórico cultural. Perfeito? Então é assim que a gente vai estudando. A minha ideia aqui é informar, é educar vocês como vocês podem pesquisar e como melhor se informar em assuntos que fazem parte da nossa vida. Se você gosta de Índia, faz parte da nossa vida, porque qualquer pessoa que já foi para a Índia já viu uma hígera na Índia. Se você não viu ainda, é porque abre os olhos, entenda melhor a cultura, sai da bolha quando você vai para a Índia, que fica dentro de hotel, vai bater perna nos locais populares para você entender o que é a Índia, senão você nunca vai entender o que é a Índia. Vai um chazinho fresquinho? जो पहले लोग हमारे लिए दरवाजा बंद करते थे वो आज हमारे पास आके हमारे पैर छूते हैं, कदम छूते हैं, हमें आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें ये आशीर्वाद दो कि हमारा से बच्चा होगा. The most neglected community is being worshipped. É isso aí. We are considered as demigods in the religion. Vocês estão ouvindo? Dentro da tradição são consideradas semideuses. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ai, que lindo. É lindo demais. A cara é como uma família, é isso. Uma comunidade para nós Kinars. Muito bonito. O primeiro grupo transgênero a se banhar no primeiro dia real do festival, que eu já tinha lido no texto para vocês, né? Ai, que lindo esse tridente. Aí tá mostrando, acho que o dia do banho, né? Que bonito. Eu imagino. Nossa Senhora. Imagina a emoção para essas pessoas depois de tanta luta para conquistar o seu direito a tomar um banho ali, sabe? आने वाला जो लाइफ है वो ऐसा जाए कि उन्हें आगे चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर अभी से वो धर्म से जुड़ेंगे तो आगे उनका जो औदा है और बढ़ेगा. अपनी फैमिली उनसे घर से बाहर ना निकाले, वो किसी जाके झोपड़ी में ना रहे, किसी गांव के बाहर ना रहे. Vocês perceberam que é tudo uma questão de sobrevivência no final. E aí que deixa triste tudo, porque a gente vê que não muda muito o que tem no Brasil, tem na Índia, o que tem em diversos países do mundo com as pessoas transgêneras. No fundo, é uma tentativa de sobreviver, de chegar o mais longe possível, com saúde, e saúde mental, saúde física e o mínimo de segurança. Na Índia não é diferente, mesmo tendo em outro contexto cultural, no fundo, é a mesma coisa. पेट पालने के लिए अपने बदन ना बेचे, क्योंकि एक सिस्टम को बदलना है तो बहुत सारी चीजें उस सिस्टम के साथ चलेगी तो सिस्टम अपने आप बदलेगा. तो इसी तरह से हमारा जो किंडर अखाड़ा है वो इसलिए हमने बनाया कि आने वाली और जनरेशन. Isso aí é uma representação do próprio, ela tá fazendo ali, é uma representação do próprio pote de Amrita, do néctar divino. Quando você vai entrar pela primeira vez, você faz como se fosse uma representação disso. Em algumas tradições, não sei se na delas também, mas em algumas tradições eles enchem um pote com o próprio água do rio Ganges e levam até o templo de volta no final
do Kumbh Mela. Isso, e a pé. Como uma representação do que aconteceu na origem do Kumbh Mela. É o que ela está fazendo ali também. Elas gritam o quê? Elas estão gritando Hara Hara Mahadeva, é o nome do Sr. Shiva, que todo mundo canta quando entra no rio nesse momento. Que lindo, né? Eu já tô com esse link desse artigo para gravar aqui para vocês, já faz... se eu não me engano, eu li esse artigo até em 2019 mesmo, deixei ele guardado e ele foi sendo atualizado. E eu tava esperando um momento legal para gravar. E quando começou essa questão do Kumbh Mela, desse grande, eu falei, eu vou gravar dentro do Kumbh Mela, porque esse assunto é um assunto muito interessante, muito fascinante, e por nós, a gente que estuda, e também muito enriquecedor, porque quando a minha companheira, que é doutora em sexualidade e gênero no Ayurveda, quando eu e outros amigos e amigas começaram a pesquisar sobre esse assunto há muito tempo, isso aí está falando de décadas atrás, a gente começou a entender uma outra Índia, a entender uma outra cultura e a entender os próprios textos de yoga, de Ayurveda, de astrologia, de Sanatana Dharma, de Tantra, com uma outra visão também. Porque a gente não conseguia estar entendendo nos livros da onde a gente via alguns preconceitos, alguns não entendimentos, porque nos textos sempre estiveram isso tudo muito bem claro. A primeira aparição épica num texto védico é na própria Mahabharata, aparece uma pessoa trans na Mahabharata, entende? Então não tem como a gente simplesmente falar que isso não existe na cultura hindu, muito pelo contrário, porque ela é citada muitas vezes, a gente vê no dia a dia, e esse assunto é um assunto importante. Vocês viram o número de pessoas trans que existem na Índia, que até 2015 eram pessoas que, eu vou ousar a dizer, mas no meu entendimento era isso, que elas não eram permitidas viver praticamente, porque a lei não permitia elas viverem do jeito que elas queriam. E só a partir de 2015 que começa uma outra visão para isso, elas começam a poder voltar a votar em 2019. A gente tá, a gente diz de evolução, de crescimento, a gente precisa estudar que povos mais antigos já viam a diversidade humana de uma forma muito mais respeitosa. Os povos originários, os povos ancestrais de diversos continentes do mundo sempre viram a sexualidade humana, gênero humano, a forma de se relacionar, a forma de se enxergar, a forma de você se sentir bem de uma forma muito mais respeitosa. O que será que nós, na modernidade, estamos deturpando realmente do que já foi construído há milhares de anos? O que realmente a gente não recebeu já de informações errôneas e a gente não consegue ler o básico, interpretar o básico que está lá descrito nos textos védicos, nos textos iógicos, nos textos ayurvédicos também, porque é muito citado. Então a nossa ideia é trazer esses vídeos não só por uma questão cultural e educacional, que é extremamente importante, que é o foco principal daqui do vídeo também, mas também mostrar para vocês que a diversidade humana, principalmente na Índia, que é o principal foco desse canal, é monstruoso de grande. É muita coisa. E espero que você tenha curtido, espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho para você entender um pouco mais a cultura, sobre as Ígeras, sobre essa cultura que existe na Índia, que durante milhares de anos sempre foi utilizada de alguma forma pelos grupos majoritários, sempre colocada de escanteio, e de 2015 para cá estão conseguindo seus direitos religiosos, seus direitos de viver, seus direitos de poder ser alguém, de poder simplesmente viver como qualquer ser humano. Então a nossa ideia é passar e trazer
esse tipo de conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Tem muita informação legal. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, entre no nosso site aqui do lado, naradeva.com.br. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Om Namah Shivaya. Tchau, tchau. Hara Hara Mahadeva Shambho!